Ok. Vocês querem que eu faça em inglês ou português? English? Perfect. Ok. Alright, vamos lá. Desculpe que ontem à noite eu não estava com vocês, infelizmente eu passei um pouquinho mal. Mas nós vamos começar a ter uma apresentação hoje sobre os mecanismos de ação e a maneira em que os óleos essenciais funcionam em nossos corpos, ok? Minha história rapidinho, se vocês não conhecem. Eu fui para a escola de medicina, odontologia, cirurgia, e nenhuma vez eles ensinavam nada sobre óleos essenciais. Nada, nem um dia. Então, um dia, uns 12 anos atrás, talvez, minha cunhada chegou lá em casa e meu filho teve enxaqueca direto. Tem alguém aqui que sofre com enxaqueca? Terrível, não é? Meu filho sofre com enxaqueca direto. Ela chegou lá em casa e ela falou para mim: eu tenho algo que eu gostaria de aplicar com seu filho. Eu falei: mas ok, então o que é? Ela falou: é um óleo, eu vou aplicar na cabeça dele. Eu falei: eu nunca ouvi nada sobre óleo. E ela falou: não, mas vou aplicar, vai funcionar. Ela pegou a cabeça do meu filho e começou a fazer assim. Eu falei: olha, bruxa, sai da casa do meu filho, eu nem sei o que você está fazendo com a cabeça dele. E hoje nós usamos o peppermint e os óleos todo dia. E ela estava correta, eu estava errado. Então, a minha história é: usa os óleos. Então, pessoal, gostaria que, se vocês querem fazer parte da apresentação, se vocês querem, olha esse QR, olha no Instagram, tem um story lá. Se vocês têm uma pergunta, manda a sua pergunta no Instagram e eu vou responder aqui em cima com vocês. Ok? Alrighty. Uma das coisas, para mim, uma das coisas mais importantes sobre os óleos essenciais é que dá a nós a capacidade para ser uma versão melhor de nós. Uma das maneiras em que os óleos essenciais funcionam é que vai manipular a produção de certos neurotransmissores no cérebro, e isto vai reforçar o nosso bem-estar emocionalmente. Então, uma das coisas importantes, eu acho, sobre os óleos é que nós temos que criar um hábito de uso e utilizando os óleos de uma forma consistente. Uma das maneiras em que os óleos funcionam, como eu falei, é que nós podemos aumentar a produção de serotonina, dopamina, etc. Mas se nós esperamos até que nós estamos sentindo doente ou não estamos fazendo bem, normalmente vai ser tarde. Então nós temos que criar hábitos de uso para que nós podemos usar os óleos de uma forma consistente. Ok? Uma das coisas importantes também é que quando nós estamos mudando as nossas vidas, se nós estamos tentando ser mais saudáveis, por exemplo, nós temos que ter uma mudança de sistema. Então, os óleos essenciais aumentam a nossa capacidade para ter um sistema mais saudável. Então, quando nós pensamos sobre os óleos, por exemplo, na área de emoção, nós não estamos simplesmente tratando um problema ou produção de neurotransmissor, mas estamos aumentando o nosso sistema de saúde. Isso é super importante. Eu gosto muito dessa ideia que nós não somos itens de liquidação. Quantos de vocês já foram para a loja e lá atrás, na parte de fundo da loja, tem aqueles itens que ninguém quer? No States é chamado clearance, ou liquidação. Um dos mecanismos de ação com os óleos é que nós podemos transformar
nosso bem-estar emocionalmente, para que nós podemos ser mais como se for um Louis Vuitton na frente da loja. Nós podemos amplificar nossa vida, nós podemos amplificar nossas emoções, e quando nós mudamos essa ideia de quem nós somos, nós podemos melhorar as vidas dos outros. Então, uma das mecanismos de ação com os óleos essenciais, por exemplo, quando nós pensamos sobre nosso espírito, por exemplo, os óleos essenciais trabalham numa área do cérebro chamado HPA. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas esta área é super importante, porque essa área está controlando nossas emoções de estresse, de dor, de inflamação. Então, quando nós usamos óleos, por exemplo, como tangerina, e nós falhamos, ou nós erramos, por exemplo, em nossa vida, a tangerina manipula uma área dentro do cérebro chamada HPA, que vai controlar a produção dos neurotransmissores, para que nós não sentimos tanta dor, tanta inflamação, vamos sentir bem mais saudáveis. Ok, o cérebro. Uma das áreas, os óleos essenciais são super capazes de ajudar com nossas emoções, como essa área que eu falei, HPA. O hypothalamus vai controlar nosso sistema límbico, e quando isso acontece, nós criamos memórias que são afetadas pela maneira em que nós pensamos. Então é muito importante, se nós queremos melhorar nosso sistema imunológico, ou se nós queremos ser mais felizes emocionalmente, são as maneiras em que nós pensamos que vão gerar os resultados mais rápido. Então os óleos que amplificam, por exemplo, isso seria tangerina, óleos cítricos, tangerina, toranja, balance, adaptive. Esses óleos vão manipular a maneira em que nós pensamos e nossa saúde cerebral. Um dos maiores problemas que existe hoje em dia é que nossos intestinos, e eu vou cobrir esse tópico um pouco rápido, desculpe, eu não tenho muito tempo, mas isso é super importante. Nossa absorção dos minerais intestinal está guiando a produção dos neurotransmissores para que nós podemos sentir felizes, para que nós podemos dormir bem. Então, os óleos essenciais que foram provados para melhorar nosso bem-estar intestinal são cravo, copaíba, canela, menta, gengibre, cúrcuma. Utilizando esses óleos junto com ômega 3 e uma dieta alta em fibra, vai melhorar e potencializar nosso bem-estar. Isto é super importante. Os benefícios de fibra junto com os óleos são os seguintes: uma alto consumo de fibra vai melhorar nossa absorção dos micronutrientes que são a base dos neurotransmissores, para que nós podemos ser mais felizes, mais saudáveis, nosso sistema de imunidade melhora. Ok? Próximo, nossos pensamentos possam ser guiados, por exemplo, em momentos difíceis, em momentos de saúde, mas uma das coisas que acontece com os óleos é que nós podemos manipular a maneira em que o cérebro recompensa nós pelas nossas ações. Então, um dos mecanismos que os óleos funcionam é para aumentar a produção de dopamina e serotonina na presença de pensamentos boas. Então, quando nós dizemos que os óleos ajudam a sentir mais feliz ou ser mais saudáveis, uma das melhores mecanismos é o controle de nossos pensamentos. Então, tocando, touch, super importante. Os óleos essenciais possam ser absorvidos através do pele bem rápido, e eles vão ter um efeito
por causa do fato que eles entram dentro da circulação. Lembrando que as moléculas dos óleos essenciais, eles são super pequenininhos, e eles são lipofílicos, então eles possam entrar dentro de uma célula e sair bem rápido. Eles entram e saem. É por isso que os óleos essenciais é super difícil ter toxismo. Porque os óleos essenciais entram, por exemplo, no fígado, dentro das células, e sem energia eles possam entrar e sair. E esta ideia é super importante, porque a maioria dos compostos que nós utilizamos, normalmente, eles vão entrar e eles ficam lá por causa de concentração e criam um efeito tóxico. Mas os óleos essenciais possam entrar e sair bem simples. Ok? Próximo é os óleos essenciais. Essa é uma área que eu gosto muito. Quando nós falamos sobre o código genético, os óleos essenciais têm a capacidade de reparar eu vou voltar para esse slide aqui. Nas capas finais de nosso DNA, nosso código genético, eles estão mostrando que o frankincense, por exemplo, junto com copaíba e DDR prime, está reparando ou melhorando essas áreas nos fins do código genético. Isso é chamado epigenetics. Esse estudo é super importante porque mostra que nós podemos controlar e melhorar os efeitos de nosso código genético. Então os óleos que eles estão mostrando que funciona para isso, frankincense, DDR prime, copaíba, são mostrados para melhorar nosso código genético, que é uma coisa super importante. Ok. Uma das áreas que eu acho que os óleos também ajudam bastante é a área de gratidão. Eles mostram em pesquisas que as pessoas que são mais gratos, que mostram gratidão mesmo nos momentos difíceis, eles vão reduzir outros problemas que existem nas vidas. É essa aqui. As pessoas que são mais gratos, 70%, esse aqui foi um estudo que eles fizeram em Stanford, em Califórnia. 70% diminuem emoções de mágoa, 30% diminuem raiva e 27%, essa parte do estudo que eu gosto, 27% das pessoas no estudo literalmente diminuíram o nível de inflamação, de dor, eles absorveram minerais melhor, então eles melhorou problemas intestinais simplesmente porque eles eram mais gratos. Então gratidão é super importante. Próximo, e agora eu vou falar sobre química daqui a pouco, mas esses tópicos para mim são super importantes, ok? Não é a alegria que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna alegres. Quando nós temos problemas de emoções, por exemplo, emoções negativas, se estamos sofrendo com depressão ou ansiedade, uma das melhores maneiras para melhorar nossa vida é para praticar gratidão. Funciona assim. Então esse slide, junto com tangerina, deixa-me mostrar o que está acontecendo. O cérebro tem uma área chamada hypothalamus, e a tangerina, o limoneno, que está dentro do tangerina, quando entra na circulação e entra no cérebro, literalmente aumenta a produção de serotonina ou dopamina. Mas também tem um aspecto que é positivo de uma outra forma. Essa área chamada HPA, que é o cérebro, your pituitary, que é dentro do cérebro, e adrenal, the adrenal glands. Esses três estão guiando nossa inflamação, nossa dor,
Mas o limoneno foi mostrado para, além de sentir mais feliz, além de aumentar a produção de dopamina, o limoneno está reduzindo a produção desses dois hormônios chamados CRH e ACTH. Isto é super importante, porque nós agora podemos provar que o limoneno, dentro de tangerina, por exemplo, literalmente diminua os efeitos de estresse, de inflamação e de dor. Então, além de criar mais emoções positivas, correto? Nós sabemos que tangerina nós vamos sentir mais felizes. Mas é super interessante que também a tangerina diminua os efeitos de inflamação e dor. Ok? Próximo. Tem alguém aqui que você conhece alguém com Alzheimer's? Alguém na sua família, você conhece alguém? Então, esse estudo foi super interessante. Eles mostravam que o limoneno dentro de tangerina, eles estudaram tangerina, eles mostravam que o limoneno diminuiu o nível de morte dos neurônios. Também diminuiu a inflamação celular neural, like your brain. O que eles descobriram? Que a combinação de tangerina que contém limoneno junto com copaíba foi mostrado para diminuir os maus efeitos de Alzheimer's, melhorou a capacidade de guardar informação. Então as pessoas estavam lembrando coisas mais rápidos ou melhor. E também mostravam que o limoneno diminuiu a presença de inflamação intracerebral e o copaíba ajudou as células a melhorar mais rápido. Okay? Isto é ótimo, pessoal. Esse estudo mostra que tangerina, que os óleos essenciais literalmente têm um efeito para nosso bem-estar, além de simplesmente ter um cheiro. E assim, todo mundo sempre fala, o óleo essencial é um cheiro, é o aroma. Não. Nós podemos mostrar agora que os compostos, desculpa, pessoal, eu não sei porquê, mas cada vez que eu fico falando, eu fico suando. Terrível. Ok. Próximo. Tangerina, que eles mostraram que com depressão, o limoneno, além, como eu falei, vai aumentar a produção de dopamina. Mas a área mais importante para mim, como neurocientista, é que além de aumentar dopamina, vai diminuir os efeitos daquele sistema HPA, que é super importante, porque quando isso acontece, nós vamos ter menos inflamação, e com menos inflamação nós temos menos dor. Quando isso acontece, nós vamos diminuir a presença de cortisol. Então, se alguém está querendo perder peso, por exemplo, tangerina é um excelente óleo para ajudar, porque vai diminuir os efeitos de cortisol e a guarda de gordura ou peso em excesso. Okay? Então, tangerina é ótimo. Próximo, alguém que tem problemas de dormir, insônia. Tangerina foi mostrado para aumentar a presença de algo chamado 5-HT, que é serotonina, e aumentou a presença de GABA. Esses dois são neurotransmissores que são super importantes quando nós queremos dormir melhor, quando nós queremos perder peso, quando nós queremos ter mais energia, ser mais feliz. Então, simplesmente usando tangerina foi mostrado para melhorar nosso sono, para perder mais peso e para ter mais energia. Então, tangerina é mágico. Esses são os neurotransmissores que são mais impactados na presença dos compostos dos óleos essenciais. Esses neurotransmissores são super importantes, porque eles guiam tudo que nós fazemos, nossa energia, metabolismo, nosso sono,
tudo que nós fazemos está sendo guiado com esses neurotransmissores, e nós sabemos que os óleos essenciais possam aumentar e beneficiar na produção desses neurotransmissores. Os neurotransmissores são criados dentro dos neurônios. Então, uma das razões por que os óleos essenciais, por exemplo, copaíba ou tangerina, funcionam tão bem, é porque eles estão entrando dentro desse neurônio, e quando os óleos essenciais entram, vai manipular a produção por exemplo, serotonina. Então os óleos literalmente estão entrando nas células para aumentar a produção. Vocês acham que isso é importante? Vocês estão gostando dessa informação? Porque eu prometo, pessoal, isto é tão importante. Ok? Porque isso mostra por que os óleos essenciais estão funcionando. Faz sentido? Então, quando você tem alguém que mora, vamos supor, seu vizinho, que fala: Daniela, você usa os óleos essenciais, será que você tem algo que vai me ajudar com energia ou perder peso? Agora nós podemos mostrar quimicamente por que os óleos estão funcionando, por que os compostos estão melhorando nossas vidas. Ok? Sendo que os neurotransmissores, lembra, essas são, por exemplo, essa bola de beisebol que o cérebro está criando, que vai ser jogado para manipular outros aspectos de nosso corpo. Esses neurotransmissores são criados dentro dos neurônios, e nós sabemos agora que os óleos essenciais possam entrar nos neurônios e manipular a produção. Mas o que acontece hoje em dia, infelizmente? Um dos maiores problemas hoje em dia como médico, por exemplo, a receita número 1 nos Estados Unidos é para depressão. É para ansiedade e depressão. Sem questão. Dos 10 receitas que os médicos escrevem todo dia, 6 são para ansiedade ou depressão. Então 60% de todos os remédios. O problema é o seguinte: infelizmente hoje em dia, quando nossos intestinos têm uma deficiência de absorção, nós não estamos pegando, por exemplo, os minerais suficientes para criar dopamina ou serotonina. E quando nós não estamos absorvendo bem, claro que nós vamos sentir mais ansiedade ou depressão. Faz sentido? E uma das coisas que os óleos ajudam bastante é na manipulação intestinal para melhorar nossas células, para desinflamar as células, para tirar-se a área de desbioses, que é a inflamação intestinal. E quando isso acontece, nós vamos absorver os minerais melhor, e problemas como, por exemplo, depressão, ansiedade diminuem. Então, os óleos são mostrados para melhorar nossa absorção e nossa saúde. Ok. Próximo. Uma das razões por que eu adoro o Aroma Touch, ou por exemplo Balance, é porque se você está sentindo muita ansiedade ou muito estresse, esses óleos, quando sejam aplicados para a coluna, por exemplo, eles vão manipular nosso sistema parasimpático. Quando nós relaxamos esse sistema parasimpático, nós podemos sentir menos dor, menos inflamação. É por isso que está funcionando. Porque os óleos, por exemplo, Balance ou Aroma Touch, literalmente estão melhorando esse sistema nervoso parasimpático. A dopamina, eu simplesmente vou falar sobre dois: dopamina e serotonina, porque essas são tão importantes. Se alguém aqui está sofrendo com ansiedade ou depressão, a melhor maneira para sentir mais feliz é o seguinte: toma 2.000 miligramas de ômega 3 por dia, junto com 60 gramas de fibra,
alto consumo de fibra, porque vai melhorar os intestinos e a absorção, junto com gengibre, cúrcuma, lavanda, frankincense. Esses são os óleos que vão melhorar nossa produção de dopamina. Então, tangerina, que é o óleo que eu mais prefiro, junto com peppermint, vai melhorar nossa produção de dopamina, para que nós possamos sentir mais feliz e ter mais energia. Segundo é serotonina. Por que a serotonina é tão importante? Porque é simples em nossa manipulação. Nós podemos manipular serotonina bem simples. Junto com ômega 3, que é o suplemento, junto com tangerina ou peppermint, nós podemos aumentar a produção de serotonina. E isso é super importante. Se alguém está querendo perder peso, por exemplo, nós precisamos de mais serotonina que vai governar nossa ansiedade de comer. Sem serotonina, nós ficamos com fome direto. Então fica um pouquinho difícil. Se está comendo todo dia, então o Smart and Sassy funciona porque está manipulando a produção de serotonina. Vocês já did you ever wonder, você já imaginou por que ser Smart and Sassy funciona? Agora vocês sabem. Porque vai manipular a produção de serotonina, que ajuda no controle de nosso food. O próximo é a razão também porque eu gosto muito de falar sobre serotonina, é porque sem a produção de serotonina você não pode criar melatonina, e sem melatonina você não dorme bem. Então, sendo que nós podemos manipular serotonina simples com o consumo de minerais, por exemplo, ômega 3, fibra, tangerina, nós podemos aumentar a produção de serotonina, que ajuda para dormir melhor e para se sentir mais feliz. Eu vou pular sobre isso porque nós já falamos. Próxima coisa é que quando nós usamos os óleos essenciais para melhorar nosso bem-estar emocionalmente, uma das coisas que nós temos que lembrar é que sem melhorando nossos intestinos, os óleos não vão ter muito efeito. É super importante que nós criamos intestino bem saudável para que nós podemos usar os precursores, os minerais, na criação dos neurotransmissores, porque sem esses minerais nós não vamos sentir bem, não vamos poder criar dopamina, serotonina para ter inflamação melhor ou um corpo mais saudável. Ok? Esses são os óleos que as pesquisas mostram são mais importantes na ajuda cerebral para a nossa saúde. Por exemplo, alecrim foi mostrado para melhorar nossa memória, ajuda no mínimo, manjericão e alecrim aumentou a memória por mais de 20%. Então, se você está estudando, tem uma prova, por exemplo, amanhã, você está estudando alecrim e manjericão. Simplesmente inhala, inspira, funciona ótimo. Segundo, alecrim junto com óleo de cedra, por exemplo, colocado com um pouquinho de jojoba, coloca no cabelo e ajuda a melhorar a perda de cabelo, por exemplo, ajuda a diminuir a presença dos esteroides nos fios do cabelo. Então, simplesmente usando jojoba junto com óleo de cedra e alecrim. Super simples. Próximo, peppermint. Peppermint é super interessante porque peppermint ajuda os intestinos a ser mais saudáveis. Segundo, o peppermint também aumenta a distribuição de oxigênio. Então, peppermint também seria ótimo para diminuir dor, inflamação, ajudar no controle e a perda de cabelo. Peppermint é ótimo. Ok, próximo. Se vocês gostariam de ter os slides, está aqui para vocês. Por favor, aponte sua câmera e eu posso dar todos os slides para vocês.
Ok? Alright. Próximo. Vamos ver as perguntas. Eu só tenho alguns minutinhos, mas vamos ver. Vocês mandaram perguntas? Alrighty. See all. Ok. Eu esqueci meus óculos. I can't read it. Oh, crap. Alright. Ok. Olá, Dr. Dave. Alexa de feedback, tu poderia me ajudar para tratar da suporte? It's not opening. Desculpa, pessoal. It's not opening. I'm trying. Oh, there it went. Ok, quantas cápsulas de ômega 3 devemos tomar por dia? Ótima pergunta. Então, eu tomo 8, porque eu estou tomando 2.000 miligramas de ômega 3 por dia. Muitas pessoas tomam 4 de ômega 3, que seriam 1.000 miligramas. Eu pessoalmente estou tomando 2.000 miligramas e eu acho que é melhor para mim. Então eu pessoalmente acho 2.000 miligramas é ótimo. Repita, por favor, receita para aumentar dopamina. Ok. Dopamina é super simples para controlar ômega 3, 2.000 miligramas de ômega 3 junto com alto consumo de fibra para ajudar os intestinos na absorção dos minerais. Junto com cúrcuma, gengibre, cássia ou canela, mas é muito importante o consumo de peppermint junto com tangerina. Ok? Super simples. Alright, I don't have much time. Vou voltar rapidinho, se vocês gostariam de ver o slide de novo. Vocês pegaram? Yeah? Oh, tá lá. Ok, pega os slides. Então, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Eu gostaria de responder mais perguntas. Se vocês têm mais, mandam. Mas eu queria terminar a falar rapidinho sobre a maneira em que os óleos essenciais funcionam para melhorar nosso amor para nós próprios. É super, super importante ter amor próprio. Uma dica que eu dou para os meus pacientes é o seguinte: infelizmente a maioria de nós, quando nos olhamos no espelho, nós achamos algo quebrado, algo que não é perfeito. Mulher, infelizmente, é pior do que homem. Você olha no espelho e você vai achar 15 coisas erradas antes que você ache uma coisa que você ama. Imagina, cada vez que você olha no espelho, você fala: meu cabelo está terrível, meus olhos não sei o que, blá blá blá. O que acontece com o cérebro quando nós fazemos isso? O cérebro não pode nos recompensar e vai diminuir a produção de dopamina. Dopamina e oxitocina são os neurotransmissores de amor, de sentir bem, de sentir feliz ou paz. Então, cada vez que nós olhamos no espelho, por favor, muda. Olha no espelho, pega um post-it. Esse aqui é paper suado. Mas, pega um post-it. Olha no espelho e fala: eu amo meu cabelo hoje. Escreva e coloca no espelho. Porque depois de 30 dias, cada vez que você faz isso, junto com tangerina, você inspira essa tangerina, o que acontece? O nível de dopamina e oxitocina aumenta. E quando isso aumenta, nós sentimos mais amor para nós. E nós acabamos de criar um hábito de amor próprio. Então, por favor, utilize os olhos na sua vida para aumentar o amor próprio. Porque quando isso acontece, nós sentimos mais felizes, a saúde aumenta, perdemos mais peso, dormimos melhor. Amor próprio é super, super importante.